Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí, está começando o seu Resenha Express. É isso aí, galera, Resenha Express chegando, e eu vou pedindo já a vocês para não se esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo é legal, nos ajude aí mais longe. Pedir também a galera para não esquecer de deixar um hype no vídeo. O hype, você chega o comentário para o lado, clica em hypar, você vai te ajudar a distribuir esse conteúdo para mais pessoas, tá? Dados os recados aqui, galera, hoje a gente tem informações que a gente já apurou, informações de apuração do canal para vocês aqui, informações legais pra caramba, a gente vai trazer para vocês com toda aquela tranquilidade de entrar direto no assunto, de não ficar enrolando muito como vocês preferem, né? E de cara aqui a gente traz para vocês uma informação sobre o Samuel Xavier, tá? Informação trazida pela Central Fluminense, e as imagens são do Marcelo Neves, do GE. Tá bom? Tá aí, ó. O Samuel Xavier treinou ontem no CT Carlos Castilho, né? Treinou normalmente com os companheiros, fez treinamento coletivo, treinamento físico, treinamento tático, e está à disposição do técnico Renato Gaúcho para a partida contra o Vitória. O que não se sabe ainda é se o Renato vai optar por escalá-lo contra o Vitória, né? Ou se ele vai poupar o Samuel Xavier para o jogo contra o Lanús, que é um jogo, né, decisivo do Fluminense pela Copa Sul-Americana. Essa é a dúvida do técnico Renato Gaúcho. Coloco já contra o Vitória ou coloco ele contra o Lanús? Então, é o que paira no ar sobre dúvidas, é o que ainda está causando, assim, aquela indecisão por parte do técnico Renato Gaúcho. Tá bom, galera? Então, sobre Samuel Xavier, a boa notícia: Samuel Xavier é liberado pelo DM, já está treinando, já esse treino aí que vocês estão vendo foi de terça-feira, tá? Falei aqui que a notícia de ontem, mas que saiu no matéria do Central Fluminense, mas é terça-feira essas imagens que vocês estão vendo aí. Tá bom? Outra informação aqui importante é sobre o Everaldo, né, cara? O Everaldo tá com uma marca muito indigesta no Fluminense. Há 7 jogos ele não faz gols. Mas isso não é novidade na carreira do Everaldo, tá? Eu tava dando uma apurada aqui sobre isso. No Bahia, o Everaldo chegou a ficar 14 jogos sem fazer gols, ou seja, quase que o dobro dos jogos que ele ficou no Fluminense. E também, na sua passagem no futebol japonês, também ele teve um jejum de 11 partidas, e é uma marca muito alta para um atacante. Isso tem incomodado o jogador, né? Isso é um problema que tem incomodado o jogador e também o técnico Renato, porque uma das coisas que fazia o Renato bancar o Everaldo como titular era justamente o fato do Everaldo voltar a fazer gols. Ele até me respondeu isso quando eu perguntei sobre o John Kennedy, porque o John Kennedy não estava jogando, e ele falou que era porque o Everaldo estava fazendo gols, o Cano estava fazendo gols, enfim. Então são 7 jogos já que o Everaldo não marca com a camisa do Fluminense. Uma marca indigesta para o atacante do Fluminense, sobretudo considerando que se trata de um atacante, né, gente? Brabo isso daí. Agora uma noticiazinha sobre política de Fluminense. Vamos falar de Matheus Montenegro. Matheus Montenegro, que já não foi anunciado, será o candidato à presidência do Fluminense. O Matheus deve na semana que vem, galera, fazer um coquetel de apresentação de sua chapa. Informação que a gente recebeu de pessoas ligadas ao grupo político que o Matheus Montenegro faz parte, dão contas de que o pré-candidato deverá fazer um coquetel na semana que vem para apresentar aí suas propostas, né? E sua pré-candidatura. Está sendo muito bem amarrado. O Matheus Montenegro, confirmado mesmo, terá o Tenório como seu vice-presidente, tá bom? Informação básica sobre o Matheus Montenegro. E agora, por último, as 2 últimas notícias do Fluminense. Vou falar logo da questão do Guga, né? A notícia que foi dada ontem no GE, né, nos veículos de informação, é que o Guga recusou proposta de outros clubes para fechar a sua renovação com o Fluminense, que está muito encaminhada, né? Notícia do GE de ontem. E ontem mesmo, no fim da tarde, eu recebi uma informação que não foi bem assim. Na verdade, o Guga, esse tempo todo, teve 3 possibilidades de renovar com o Fluminense, não aceitou as 3 ofertas, porque ele queria, na verdade, deixar o Fluminense, ele queria respirar novos ares, então ele se colocou no mercado. Entretanto, as propostas que chegaram para o Guga não foram propostas boas, propostas que
alegraram o jogador, ou que trouxeram ao jogador uma boa perspectiva. Ele achou as propostas ruins, essa que é a verdade, por isso ele optou, né, por continuar no Fluminense. Então, o Guga está continuando no Fluminense, porque o Fluminense tem um interesse e o Guga não conseguiu se colocar no mercado com uma opção melhor que a do Fluminense. Isso é uma informação importante, a gente tem que passar a informação que eu recebi ontem e eu trago aqui para vocês, ok? Para fechar o Resenha Express de hoje, Renato tem dúvidas de qual time colocar em campo para a partida contra o Vitória. De certo, o treinador não vai colocar o time titular que jogou contra o Lanús. Ele quer que esses jogadores, o time titular mesmo, tenham tempo de descanso para enfrentar o Lanús na terça-feira. Isso quer dizer que não vai aparecer jogadores do time titular nesse jogo? Pode aparecer. Mas, por exemplo, Thiago Silva com certeza não vai jogar, já é certo, né? Já se tem a ideia também do Freitas não atuar, Martinelli não deve atuar essa partida. Enfim, o Fluminense deve fazer algumas mudanças para a partida contra o Vitória, poupar alguns jogadores que não devem jogar contra o Vitória, pensando na partida contra o Lanús. As maiores dúvidas do Renato, elas pairam no meio de campo, tá? Porque há uma compreensão de que o Fluminense não pode mandar um time tão fraco para esse jogo em Salvador, porque no mínimo um empate já seria um bom resultado, considerando que o Vitória é um adversário direto, entre aspas, nessa luta, que o Fluminense ainda não está totalmente afogado no rebaixamento, mas está perto. Isso preocupa a comissão técnica e também os gestores do futebol do clube. Então, para essa partida contra o Vitória, o Fluminense deve mandar um time misto, não um time totalmente reserva, né? E a grande dúvida do Renato paira no meio de campo. Renato, segundo informações que eu recebi ontem, ele gostou muito de ver o Otávio e o Bernal junto. Ele achou que funcionou o Bernal e o Otávio junto. Então, há a possibilidade do meio campo ser Otávio e Bernal e ter como meio de ligação o Acosta. É uma possibilidade. Você pouparia ali o Hercules, pouparia o Martinelli, né? Jogadores que vêm tendo uma rodagem muito alta. Isso pode acontecer. De certo, o Thiago Silva não joga, muito provavelmente também Freitas não joga e René não joga. Esses três jogadores praticamente não deverão jogar essa partida. Amanhã a gente vai ter, de fato, a ideia de quem vai para campo, né? Principalmente uma hora antes do jogo, mas ainda no dia de hoje, no transcorrer do dia, no horário da tarde principalmente, a gente acha que já vai ter uma ideia melhor de qual Fluminense vai a campo para essa partida. Creio eu que vai ser aí um tempo razoável para a gente poder cravar ou dizer, não, provavelmente o Fluminense deverá ir com esse time aqui. A gente vai ter uma ideia provável de qual Fluminense deverá ir a campo, né? Então hoje pela manhã a gente talvez não tenha tantas informações, mas no período da tarde, lá no fim da tarde, a gente já vai começar a ter uma ideia de qual time vai a campo. Beleza, galera? Esse foi o Resenha Express. Saudações tricolores, fiquem com Deus. Tendo maiores informações, a gente aparece aqui de novo. Valeu. Hoje tem os três tenores, 5h30 da tarde, aqui no canal, nossa live, hein? Espero vocês. Eu, Laranja e Sérgio Moretti, vamos estar ao vivo aqui. Valeu.